Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Marco Abreu, aqui da Rede Municipal de Ensino, da Secretaria Municipal de Educação, e nós estamos aqui hoje para o módulo 2 da nossa jornada pedagógica da Saber Educação. A Saber Educação é um serviço de assessoria pedagógica das editoras Ática, Scipione e Saraiva. E a Prefeitura de Ipatinga tem uma parceria com a Saber Educação para oferecer a formação pedagógica para os nossos educadores. Então, no nosso curso de hoje, gostaria antes de explicar para vocês o seguinte. Primeira coisa, queria dizer a todos os professores para não ficarem preocupados em relação a colocar no chat o seu nome, a sua matrícula e a escola que trabalha. Tá? Não precisem preocupar com isso. Ao final deste curso, vocês terão um formulário para preencher e confirmar a sua presença, tá? Então, não é necessário colocar o seu nome, a sua matrícula e a sua escola. Vamos reservar o chat aí para fazer os comentários, fazer sugestões, fazer perguntas para a nossa palestrante de hoje e temos aí um bate-papo interessante sobre interdisciplinaridade e contextualização, ok? Ao final desse curso, vocês terão aí um formulário para preencher e confirmar a presença. Só explicando para vocês o seguinte, nós temos 2 cursos nessa tarde, né? Aqui nós vamos ter juntos os professores dos anos iniciais, 1º ao 5º, e os professores dos anos finais, 6º ao 9º ano. Todos juntos aqui no YouTube. Terminado esse primeiro curso, nós vamos nos separar, né? Nós vamos lá para o Teams. O Teams é uma outra plataforma da Microsoft, e aí nós vamos... Os anos iniciais vão ter uma palestra com a professora Carla Berbat, que é onde ela vai falar sobre alfabetização, diálogo entre ensino e aprendizagem. Os professores dos anos finais vão para uma outra sala com a professora Adriana Aguiar, onde ela falará sobre projetos integradores. Então, a primeira palestra nós ficaremos juntos e a segunda palestra nós vamos nos separar para o outro ambiente aí no Microsoft Teams, ok? Então, eu gostaria aqui de chamar 2 pessoas para para esse momento de formação aqui. Gostaria de chamar, primeiro, a nossa grande parceira da Saber Educação, que é coordenadora, da assessoria pedagógica, que nos atende aqui em Minas Gerais, que é a nossa amiga aí, Gisele Rodrigues. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, tudo bem, Marcos? Boa tarde a todos. O Marcos já me promoveu aí como coordenadora, mas na verdade eu sou a assessora pedagógica. Eu respondo por grande parte do estado de Minas Gerais, assessorando a rede pública, tá? Então, o que vocês precisarem referente ao pedagógico, vocês podem fazer contato comigo, que a gente vai tentando auxiliar o trabalho de vocês aí diretamente dentro da sala de aula. Desde já eu agradeço o Marco pela confiança e toda a equipe da secretaria pelo apoio aí a esses momentos de formação. Que possamos ter uma tarde prazerosa e, se Deus quiser, com muitos conhecimentos aí compartilhados entre a nossa equipe e a equipe da secretaria. Mais uma vez, obrigada pela confiança. Nós que agradecemos, Gisele. E a nossa outra convidada de hoje aí é a professora Keila Mendonça. Deixa eu só pegar aqui um pouco das informações aqui da professora Keila, só um minutinho. Keila Mendonça, professora, pedagoga, especialista em letras e gestão escolar, assessora pedagógica das editoras Ática, Scipione e Saraiva para a rede pública de ensino. A professora Keila, que nos acompanha aqui hoje, está falando diretamente do Ceará, grande estado do Ceará. Boa tarde, professora Keila. Boa tarde, Marcos. Obrigada pela acolhida. A Secretaria Municipal de Educação de Ipatinga, que você representa, a minha companheira de trabalho, a Gisele Rodrigues, que me convidou para participar desse momento. E boa tarde a todos os meus companheiros de profissão, professores, que estão aqui nesse momento, para a gente participar um pouco das discussões nessa tarde de hoje. Muito bem. Gente, antes da gente passar a palavra definitivamente para a professora Keila Mendonça,
eu gostaria de passar para vocês um vídeo, né, de boas-vindas que a nossa secretária de Educação, professora Patrícia Velar, gravou e pediu para passar para vocês aqui, abrindo a nossa tarde aí da jornada pedagógica. Vamos lá? Oi, pessoal. Hoje eu estou passando aqui para desejar a vocês um bom dia de formação. Todo o curso, tudo foi preparado com muito carinho, com muito zelo, para que todas as atividades fossem de fato para o engrandecimento profissional de vocês. Então eu passo para desejar, em nome da Secretaria Municipal de Educação, em nome da Prefeitura Municipal, um bom dia de formação, que vocês tenham olhos generosos e ouvidos atentos para o que vocês estarão ouvindo, e com certeza a colheita desses frutos serão benéficos na carreira de vocês e no âmbito pessoal também. Então, bom dia, um abraço carinhoso de toda a Secretaria Municipal de Educação. Muito bem. Então, tivemos aí a palavra da nossa secretária, Patrícia Velar, e nesse momento eu vou passar a palavra para a professora Keila, que vai conduzir aí a palestra Interdisciplinaridade e Contextualização. É com você, professora. Obrigada, Marcos. E aí você compartilha a tela para a gente, então, né? Tá, joia. Bom, gente, boa tarde a todos novamente, né? Aqueles que estão nos assistindo nesse momento, aqueles que, porventura, vierem nos assistir em um outro momento. Eu sou a Keila Mendonça, sou assessora pedagógica das editoras Ática, Scipione e Saraiva, né? Faço parte de uma equipe que atende exclusivamente a rede pública de ensino em todo o Brasil. Então, no município de Ipatinga, a assessora de vocês é a Gisele Rodrigues, que também já esteve com a gente aqui no momento de abertura, e a convite dela, a gente vai conversar hoje um pouco aqui sobre a interdisciplinaridade e a contextualização. Então, eu peço que vocês sintam-se bastante à vontade para interagirem através do chat, a gente vai estar acompanhando, eu, o Marco, a própria Gisele também. Então, fiquem à vontade para que a gente possa fazer aqui uma troca de experiências e que a gente possa colher, né, assim como a secretária colocou, bons frutos desse momento, assim como também dos próximos que vocês farão parte hoje à tarde, do próximo, né? Então, Marco, pode passar, por favor. Bom, gente, então, quando a gente fala de interdisciplinaridade, né, eu trago aqui para vocês uma imagem, né, que, na realidade, não está a imagem completa, ela é aqui um recorte, e nesse primeiro momento eu faço uma provocação a vocês, olhando para o recorte dessa imagem. O que é que vocês conseguem ver? O que é que vocês conseguem perceber? O que é que vocês podem me dizer a respeito dela? Se puderem colocar no chat, eu agradeço e acompanho aqui, já já a gente dá prosseguimento. Olhando para esse recorte de imagem. Uma dica, né? Esse recorte é o recorte de uma obra de arte. Ótimo, já estou vendo aqui, tem gente que
coloca aqui, isso transmite calor, um lindo entardecer, um lugar seco e quente, cores alegres. Marco, vamos passar para o próximo slide. Pôr do sol, dunas, olhos, né? Alguém colocou que parece Van Gogh, né? Ó, gente, e agora a gente já está aqui na tela com um outro recorte desta mesma obra. Mas será que agora a gente consegue perceber os mesmos elementos que a gente percebeu antes? Né? Fogo, calor, aquilo que havia sido colocado, dunas, o que é que a gente consegue perceber agora? Orla da praia, cores frias. Um contraste. Marco, pode passar para a próxima, por favor. Vejam que agora, nesse outro recorte, o que é que a gente consegue? Agora, tem elementos humanos agora, uma mistura de cores, o susto, sombrio. Isso, né? Madeira, mistura. Ok, então a gente tem muitas percepções. À medida que a gente vai passando aqui por esses 3 recortes, por aqui a gente passou um pier, né, que a gente vai passando, a gente vai tendo impressões diferentes, né? Os tons foram mudando, o estilo das pinceladas, umas estavam em um sentido, agora outras, né, está em outro, né? E o Marco pode agora passar já para o próximo slide, onde a gente tem a tela completa, né? Alguns já haviam até colocado no chat, já haviam identificado, né, a obra, que aqui, essa obra de arte, ela se chama O Grito, né? Então, agora sim, a gente está vendo ela aqui, estamos podendo apreciar ela integralmente. E aí, agora vendo integralmente, será que aquilo que nós havíamos associado anteriormente à primeira, à segunda e terceira imagem, sozinhos se encaixariam, seriam suficientes para a descrição dessa obra, ou para a compreensão dela, ou para a apreciação dela, né? Então, alguém até colocou aqui no chat, né? A Aline Carla colocou que está dentro de um contexto. E é isso realmente que eu gostaria, né, que vocês percebessem, né? Então, agora, quando a gente vê a obra, né, assim, completa, que a gente até já consegue identificar, então a gente consegue sentir o que ela transmite como um todo, a gente consegue compreender aquilo que o artista quis nos passar, e, ao mesmo tempo, nós também temos uma compreensão nossa, pessoal, uma interpretação nossa, mas a partir da análise da tela como um todo, a gente pode trazer muito mais informações e muito mais questionamentos do que quando a gente tinha o recorte, não é? Porque quando a gente viu o recorte, a gente olhou para as cores, a gente formulou uma ideia. Olhando para a tela no completo, a gente pode tentar contextualizar, né? Então, a gente sabe quem é o autor e, a partir daí, a gente imagina o contexto histórico em que ele pintou essa obra de arte, o que é que ele estava querendo transmitir, como isso realmente se encaixava naquele momento, naquele contexto histórico, né? E aí a gente pode, inclusive, hoje em dia, tentar recontextualizar para o nosso momento atual, não só aqui no Brasil, como no mundo, né? Então, isso foi um gancho que eu trouxe para a gente imaginar que é assim que a interdisciplinaridade funciona. A gente, quando a gente observou os recortes,
a gente olhou dentro de uma perspectiva, mas de uma perspectiva fragmentada, porém agora, quando a gente observa a obra como um todo, a gente consegue um entendimento, a gente consegue formular outras ideias, a gente consegue, a partir daí, ter outros pensamentos e ter outras visões. Então, é isso que a interdisciplinaridade, ela traz para a gente, né? Ela traz uma visão como um todo, uma valorização, logicamente, né, dos retalhos, dos recortes, né? Então, a gente não abre mão daquilo que a gente enxergou anteriormente, mas a gente consegue entender que o todo, ele traz uma sensação de entendimento mais completo. Marco, pode passar. Bom, e, na realidade, esse exemplo da obra é aquilo que nós temos como exemplo no mundo. Porque o mundo, ele não é disciplinar. Nós não enxergamos o mundo por recortes, né? Então, para a gente poder dar conta da complexidade desse mundo, né? O conhecimento, ele foi dividido em disciplinas, né? Mas, para que o conhecimento sobre o mundo se transforme em conhecimento do mundo, olha o poder dessa frase, né? O conhecimento sobre o mundo se transformar em conhecimento do mundo, né? Isto é, em competência para compreender, prever, extrapolar, agir, mudar, manter, é preciso a gente reintegrar as disciplinas num conhecimento não fragmentado. É preciso conhecer os fenômenos de modo integrado, interrelacionado e dinâmico. Então, gente, a gente fazendo um paralelo dessa citação aqui da Guiomar Anamo de Mello, com a interdisciplinaridade a que ela se refere, e com aquilo que a gente observou na obra O Grito, a gente consegue perceber que a forma, né, vamos fazer um paralelo com a forma com que os nossos alunos têm acesso ao saber dentro das escolas, a partir do modelo que a gente se encontra hoje. Então, as disciplinas, elas separadas, como elas são oferecidas, elas mostram apenas uma parte especializada da realidade, né? Isso é importante, sim, mas é como se fosse um zoom da realidade, é como se fosse um recorte da tela, né? Então, é parte de um olhar, né? Então, a gente olha sobre o olhar de uma especialidade, de uma disciplina, de um entendimento, né? Mas quando a gente consegue enxergar a obra como um todo, então a gente consegue analisar não somente pelos tons de cores, pelas pinceladas, mas a gente consegue contextualizar tudo aquilo que a obra traz para a gente, todo aquele sentimento que ela deixa transparecer para a gente, né? Que ela desperta em cada um de nós, né? Então, é isso que a interdisciplinaridade pretende fazer, com que a gente consiga, né, a partir de um olhar mais amplo, conseguir enxergar o todo, logicamente, valorizando os quadros menores, mas fazendo a integração entre eles. Marco, pode passar. E aí eu trago aqui algumas imagens também de situações do dia a dia, né, de coisas que a gente, né, pode fazer, que as pessoas fazem, assistir TV, praticar uma atividade física, fazer compras num supermercado. Por que é que eu estou trazendo essas imagens? Porque no nosso dia a dia, as nossas práticas sociais, aquilo que a gente realiza, em qualquer uma delas, elas não são fragmentadas, elas não acontecem de modo fragmentado. Em cada uma delas, em cada ação que a gente faz, por mais simples que seja, a gente consegue compreender, quando a gente analisa isso, que elas são permeadas por vários saberes. Então, vamos aqui, a imagem
do supermercado, por exemplo. Quando a gente está fazendo uma compra no supermercado, a gente está fazendo contas, a gente está avaliando os preços, a gente está analisando os rótulos, a gente está lendo os ingredientes, a gente está observando a data de validade, a gente está atento às embalagens, a gente compara um produto com outro, a gente compara em preço, a gente compara em peso, a gente compara em tamanho, a própria qualidade, o aspecto estético. Então, numa tarefa simples como essa, a gente está aplicando aí saberes de diversas áreas do conhecimento, né? A gente normalmente costuma empregar a prática didática, né, de fazer uma visita ao supermercado muito dentro da aula de matemática. E aí a gente está vendo com um exemplo como esse, que uma atividade que a gente faz num supermercado ou em qualquer outro lugar, uma compra, ela vai muito além da matemática, ela extrapola a matemática e ela perpassa aí por outras áreas do conhecimento. Pode passar, Marco? Isso a gente estava falando das nossas práticas sociais, gente, porque a educação, ela é uma prática social. E o maior banco de ideias que nós podemos ter, que os educadores podem ter, se encontra dentro da realidade de cada estudante. Então, o caminho mais seguro, quando a gente pensa em fazer uma relação entre as disciplinas, quando a gente pensa em estabelecer um trabalho interdisciplinar, quando a gente pensa em interdisciplinaridade, é se basear em uma situação real, né? Porque a gente tem ao nosso redor e ao nosso dispor aí situações que rendem desdobramentos, né, nas mais diversas áreas do conhecimento, né? Então, a abordagem interdisciplinar, ela permite que conteúdos que normalmente a gente daria de uma forma convencional, muitas vezes até seguindo o livro didático, até mesmo um projeto estabelecido pela escola, eles sejam ensinados e aplicados na prática, que é isso que dá sentido ao estudo, né? É isso que a gente, hoje em dia, chama de, né, há muito tempo a gente já vem chamando de aprendizagem significativa. Né? Logicamente, para que a gente faça isso, para que isso dê certo, é necessário que a gente passe aí por um processo de planejamento, toda uma sistematização, tudo isso é fundamental, principalmente porque quando a gente fala em relacionar disciplinas, então aí a gente está pensando num trabalho cooperativo, se em nível de anos finais do ensino fundamental, então entre diversos especialistas, né, que a gente tem aí como atuando nos diversos componentes curriculares, né, como também dentro dos anos iniciais do ensino fundamental, a gente pode fazer isso com outros colegas de séries semelhantes ou até mesmo de séries diferentes, depende aí do propósito desse momento, né? Então, vamos imaginar, a gente está falando aqui que a realidade é um banco de ideias, então vamos imaginar que, como um professor de ciências, eu pretenda falar sobre o consumo de energia. Então, logicamente, trazendo isso, contextualizando isso, né, para a vida, né, do estudante, para a gente poder fazer essa contextualização, é imprescindível, né, que esse estudante tenha conhecimento de outras áreas e que a gente trabalhe com outras áreas. Então, aí a gente vai precisar utilizar a matemática, especificamente mais a porcentagem, né? A gente vai utilizar outras disciplinas também para compreender os detalhes, para a gente trabalhar a questão da economia, do consumismo, de fontes de energia. Então, ou seja, a gente vai sair de dentro do espectro da disciplina, né, das ciências, a gente vai para a área de ciências da natureza e a gente vai também para fora dela. Então, sempre que a gente se inspirar
em algo que vem da realidade do estudante, a gente com certeza vai conseguir fazer essa contextualização e, consequentemente, trabalhar de modo interdisciplinar. Né? Marco, pode passar, por favor? E aí, quando a gente fala em interdisciplinaridade, né, logicamente, a gente lembra que a gente já vem fazendo isso, né, que eu já posso ter feito isso de algum outro modo, em algum momento. Então, por isso, vamos diferenciar aqui um pouco da multidisciplinaridade, da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade. Né? Então, realmente, a gente pode estar fazendo isso, já fazemos até, o Marco até já me colocou que a Secretaria de Educação tem um trabalho nesse sentido, né? Mas, quando a gente fala em multidisciplinaridade, a gente está abordando um tema dentro de diversas disciplinas, mas sem haver uma relação direta entre elas. Então, eu tenho como exemplo aqui, vamos imaginar, né, o Cristo Redentor, a estátua do Cristo Redentor, que está na cidade do Rio de Janeiro. Estou usando ela porque é algo que é conhecido de todos, né? Se eu conhecesse Ipatinga, já estaria trazendo para algo aí da realidade do município. Então, o professor de geografia, quando a gente pensa, né, em estudar o Cristo Redentor, logicamente, ele vai pensar na localização do Cristo Redentor. O professor de ciências pode tratar da vegetação que fica em torno ali desse monumento. O professor de arte já vai mostrar quem fez a escultura, de que ela é feita, por que ela está ali. Então, a gente viu que aí a gente tratou de um mesmo tema, mas as abordagens elas foram específicas dentro de cada disciplina. Não houve uma integração. Na interdisciplinaridade, logicamente, né, as disciplinas elas vão relacionar os seus conteúdos para que a gente possa aprofundar o conhecimento. Então, dessa forma, o professor de geografia, né, ao falar da localização do Cristo Redentor, ele poderia, para isso, utilizar um texto poético, né, a letra de uma música. O professor de ciências, né, quando ele abordou a questão da vegetação, ele poderia analisar como se deu a ocupação daquela localidade, né? Que impactos ambientais foram causados a essa vegetação, ao entorno da estátua. Então, vejam que aí a gente está utilizando o mesmo tema, que é o Cristo Redentor, mas os professores estão fazendo abordagens dentro da sua área, do seu componente curricular, mas já utilizando recursos de outros componentes e de outras áreas. Então, aí sim a gente consegue perceber a diferença entre multidisciplinaridade e interdisciplinaridade. Agora, eu lembro, gente, a multidisciplinaridade, ela é importante sim, ela é um passo anterior à interdisciplinaridade, né? E a transdisciplinaridade, ela vai ser um passo mais à frente, né? Porque, na realidade, ela é uma abordagem bem mais complexa, em que não há divisão de disciplinas que hoje em dia a gente vê implantada dentro das escolas, né? Então, é uma prática que somente vai ser viável quando realmente não houver mais a fragmentação do conhecimento dentro desse modelo estruturado que a gente adota até hoje. Marco, pode passar. E aí, agora é o vídeo, Marco, você pode abrir ele, né? Gente, a gente tem um videozinho aqui bem curtinho. Bueno, niños, vamos a tomar un poco de dictado. Tomen cuaderno y lápiz. Escriban. Mi mamá me mima. Mi mamá me ama. Mi mamá me mima. Uy, ay, ay. Mi mamá me mima.
señorita. Ya sabemos que tiene usted una mamá que la mima mucho, que la ama mucho. Una mamá excelente. Ahora, por favor, ¿quiere enseñarnos cosas realmente importantes? Bom, gente, então aí a Mafalda, né, que é uma personagem icônica aí, né, que a gente vê muito presente nos materiais didáticos, a gente utiliza muito a Mafalda como recursos, porque ela é uma personagem que tem muitas percepções e que nós identificamos muito, né, ela com os nossos estudantes no dia a dia. Então, vejam que até esse momento a gente abordou a interdisciplinaridade de 2 pontos de vista. A gente abordou primeiro a partir de uma percepção nossa, então, quando a gente olhou lá para a tela fragmentada e depois para a tela inteira, então a gente partiu de uma abordagem pessoal, então a gente conclui que a gente consegue ter um entendimento, né, completo de algo quando a gente enxerga ele na sua completude do que ao invés fragmentado. Então, a gente teve essa percepção. Depois nós vimos aquela colocação de que a gente não pode compreender o mundo fragmentado, a gente fragmentou eles em disciplina, mas para facilitar, porém, a gente precisa compreender ele como um todo. Então, foram colocados de duas formas, e agora a gente coloca a interdisciplinaridade na voz de quem mais nós precisamos atender, que são os estudantes. Então, esse pequeno vídeo da Mafalda, ele mostra para a gente como as nossas crianças atualmente, os nossos jovens, aqui mais as crianças representadas, mas eles também nos referindo aos nossos jovens e também aos adultos que estão como nossos estudantes, né? Como eles são questionadores, como eles são inquietos, como eles são reflexivos diante do mundo. Então, sendo assim, a educação que nós oferecemos, ela precisa acompanhar tanto a evolução desse mundo, como também a evolução dos estudantes. Então, a interdisciplinaridade, ela surge aqui como uma resposta à necessidade dos estudantes, né? As indagações que os alunos têm, né? Porque hoje em dia, eles, não é só que eles queiram ir além, eles necessitam ir além. A gente tem um mundo em que a gente é bombardeado de informações, a gente recebe informações de todos os lugares, que a gente consegue aprender em todos os ambientes. Logicamente, as aprendizagens são diferentes, né, da aprendizagem que a gente fala formal, que é da escola, mas a gente consegue aprender em todos os lugares, e a escola não pode estar desvinculada desse modo interativo e intuitivo que a gente tem, né, de aprender hoje em dia. Então, a interdisciplinaridade, ela faz essa associação dos vários saberes, porque ela desperta aí na gente, né, a necessidade de uma compreensão bem mais completa sobre qualquer assunto, sobre qualquer coisa que faça parte do nosso dia a dia, né? Pode passar, Marco, por favor. E quando eu digo que as nossas crianças, jovens e os adultos, né, que estão dentro das nossas escolas, eles têm essa necessidade, né, e que ela vem do mundo, né? Então, eu trago aí mais uma imagem para que a gente possa realmente concluir, né, essa nossa percepção, a necessidade dos estudantes. A gente tem imagem aí de décadas diferentes, uma da década de 80, outra de uma década mais próxima à nossa, né, que é de 2013, mas que reflete muito aquilo que a gente vivencia agora também no ano de 2021. Então, aqui a gente já tem um foco
na questão do avanço tecnológico, né? De como o nosso modelo de vida é diferente de modelos de vida de décadas anteriores. Então, a gente vive um outro momento histórico, né? Cada época tem a sua história própria, tem a sua contextualização naquele momento. Então, cada momento histórico, ele demanda da gente práticas sociais que dialoguem com aquele momento que nós estamos vivendo. Então, com o advento aí das tecnologias digitais, com fácil acesso à informação, com essa transposição de barreiras físicas, não é? Nesse momento mesmo, nós estamos aqui quebrando essas barreiras, né? Eu estou no Ceará, vocês estão em Minas Gerais, no ano de 2020, estávamos todos no modelo de trabalho remoto, agora já estão num modelo de trabalho escalonado. Então, a gente sabe que o avanço da tecnologia, né, fez com que a gente transpusesse essas barreiras, não somente as físicas, né, mas também as culturais, né, e as sociais, né, e tudo isso veio proveniente, né, da internet, e isso alterou, né, isso altera, né, as relações como um todo, e logicamente também altera a nossa enquanto professores, a nossa atuação docente, ela precisa estar dentro dessa demanda da contemporaneidade. Então, os nossos alunos, atualmente, eles não se prendem mais às informações desconectadas, fora de um contexto, ou sem uma utilidade, né, ou sem objetivo, ou algo que eles consigam entender como que exerça uma influência direta nas suas vidas, né? Então, eles necessitam não apenas daquilo que a gente costuma dizer, eles não necessitam apenas de motivação, mais do que isso, né? Eles precisam se envolver com o seu próprio aprendizado e construir. Então, essa é uma necessidade do momento presente. Pode passar, Marco. Então, para fechar aqui, pode passar, Marco, o slide, por favor. Para mim, ainda está aparecendo o mesmo, tá? Você consegue? Oi. Ah, Marco, passou o slide ou é porque não apareceu só para mim aqui? Deu uma instabilidade na conexão, mas parece que voltou. Ah, sem problema. Gente, então, quando o Marco conseguir, ele passa aí. Mas, assim, para a gente ir fechando aqui, né? A gente está falando desse mundo conectado, isso, tá aí, ok, Marco, valeu. Conectado à internet, né? A uma rede de ideias que traz para a sala de aula a urgência da comunicação interdisciplinar. Então, alunos, professores, escola, famílias, né, fazem parte desse aglomerado de novidades e, logicamente, precisam participar desse processo complexo de trabalho para aproximar, né, a criança, aqui está a criança, gente, mas sabemos aqui extensivo, né, as jovens e adultos, né, da realidade que vem sendo estudada. Então, a globalização, ela trouxe questionamentos como a descentralização, flexibilidade de programas escolares, valorização do conhecimento do educando, do trabalho em equipe, da democratização do saber e principalmente, gente, principalmente, né, em instruir cidadãos críticos e completos, né? Então, para isso ocorrer de maneira clara, a interdisciplinaridade, que é um bem desenvolvido no século XXI, ela não pode ficar de fora. Então, eu gosto de lembrar aqui nesse momento que a gente tem, hoje em dia, colocado para a gente 10 competências gerais da BNCC, que vão da educação infantil até o ensino médio. Olha a importância dessas competências, porque elas perpassam, né, faixas etárias bem distintas. Mas o que é que isso diz para a gente?
que isso é importante em qualquer faixa etária, né? Então, a gente sabe que essas 10 competências, elas passam aí por diversos temas. O primeiro deles, né, a primeira competência é a do conhecimento, aí a gente tem a do pensamento científico, crítico e criativo, a gente tem a cultura digital, a gente tem projeto de vida. Então, a gente tem aí diversas competências, diversas mesmo. E, coincidentemente, a última delas, gente, é a cidadania. Então, quando eu digo aqui, vamos prestar atenção aqui nessa frase, né? Principalmente nisso, a preocupação principalmente com isso, né? Porque eu acho que tudo isso vai desembocar lá na cidadania, né? Então, a gente precisa, sim, de cidadãos críticos e completos, porque um cidadão crítico e completo, ele é alguém que passou pelas outras competências. Então, ele desenvolveu competências pessoais também, então ele consegue influir sobre a sua vida, né? A gente passou aí pela competência do autoconhecimento e do projeto de vida. Ele consegue influir no meio local onde ele vive e ele consegue também influir globalmente, né? No mundo em que nós vivemos. Então, eu acho que aí reside, né, o grande fundamento da importância da interdisciplinaridade para a educação. Logicamente, dentro das nossas práticas, dos nossos objetivos educacionais, daquilo que está mais próximo da gente. Mas, assim, pensando como um todo, né, porque hoje em dia a gente não tem como pensar num mundo fragmentado somente naquilo que está próximo a gente, na nossa realidade. Mas a gente sempre precisa estar ampliando ela. Então, é isso. Pode passar, Marco, por favor. E a interdisciplinaridade, né, nem é algo tão atual, né? Na realidade, ela surgiu lá no século passado e de lá para cá, né, logicamente, com o passar do tempo, ela vem sendo revista, vem sendo aprofundada, vem ganhando significado e agora ela ganhou o espaço, né? Que a importância que a gente sabe que ela já possui, mas agora, além da importância, ela conseguiu o espaço dentro do contexto, né, histórico que a gente está vivendo, né, dentro da nossa realidade. Pode passar, Marco. Então, quando eu digo que ela surgiu lá no século passado, sim, e aqui no Brasil, né, ela veio para o nosso cenário educacional, lá na nossa LDB anterior, que é lá, né, do ano de 1971, que é a Lei A5692, né? Depois disso, quando a gente teve a criação da nossa LDB, a atualização dela no ano de 1996, logicamente, ela apareceu mais fortemente e, posteriormente, né, 98, 99, se eu não me engano, né, a partir dos parâmetros curriculares nacionais, né, que influenciaram aí muito o trabalho das escolas e dos professores, né, nessa compreensão do processo de ensino, aprendizagem, não como uma abordagem ou uma leitura estanque de conceitos e teorias, né? E, atualmente, né, quem traz isso para a gente, né, é a BNCC, que é o documento mais atual, mais forte que nós temos, né, como norteador das nossas ações educativas. Então, ela traz aí para a gente, né, o desenvolvimento das competências e habilidades, algo que a gente só consegue fazer se a gente trabalhar de um modo interdisciplinar, porque a gente sabe que a BNCC coloca para a gente também a necessidade de uma formação integral. Então, a formação integral é isso, é a gente não trabalhar segmentado, fragmentado, mas a gente trabalhar dentro da perspectiva de um todo, né? E, logicamente, tudo isso, todo esse movimento, ele veio influenciado, né, também pelos 4 pilares da educação para o século XXI, né, que foi um documento aí, criado pela Unesco, né, em que pensa
em como a educação engloba muito mais do que aquilo que a gente imagina, né? Em como ela pode evoluir e abordar aspectos importantes dentro do ambiente escolar, dentro de uma alta qualidade, mas pensando em preparar gerações para mudar e melhorar o mundo, né? Então, aí a gente já tem um pouco, até quando a gente pensa dessa forma, a gente já está saindo um pouco da interdisciplinaridade, pensando na transdisciplinaridade, porque quando o currículo extrapola nessa questão das disciplinas, das áreas do conhecimento, então a gente já está dando um passo aí rumo à transdisciplinaridade, né? Então, a educação, né, ela traz respostas, né, a esses desafios que esse mundo atual ele coloca. Então, para isso, é necessário, né, que a gente, enquanto educador, tenha isso muito forte na gente, para a gente poder desenvolver nos nossos estudantes, né, a capacidade de aprender a conhecer. Então, quando a gente coloca o conhecer, não é só o conhecimento escolar, conhecer, nesse caso aqui, a gente se refere a adquirir competências para a compreensão do mundo, né? E, para isso, a gente precisa dominar os próprios instrumentos do conhecimento. Então, aí a gente está trabalhando, está desenvolvendo, né? Quando a gente coloca aprender a conhecer, então a gente está trabalhando realmente com competências e habilidades, né? Então, esse aprender a conhecer, né, é absolutamente essencial, né, dentro das nossas escolas, das relações que a gente estabelece dentro da escola e que a gente vai levar posteriormente, quando a gente sai dela, né, para o mundo do trabalho, né? Aí a gente está construindo também alicerces para a nossa capacidade profissional e também fundamentos para que a gente tenha aí uma vida digna, né? Então, na aprendizagem, eu acho que a gente deve ter como foco, né, que imperem essa habilidade de construir o conhecimento, mas exercitando o pensamento, a memória, a atenção, a nossa capacidade de selecionar informações que possam ser contextualizadas com a nossa realidade, adaptadas, né? E capaz também da gente expressar tudo isso, né? Então, a comunicação, ela também é muito importante, é aí uma competência que a gente tem dentro da BNCC. Depois do aprender a conhecer, a gente tem o aprender a fazer, né? E o aprender a fazer, gente, é a gente colocar em prática, né, aquilo que a gente aprendeu, é a gente atribuir significado para aquilo. Não é só o aprender a fazer, não é preparar alguém para realizar uma tarefa, mas, na realidade, é fazer com que essa pessoa, ela desperte e ela faça aquela tarefa, mas ela consiga também desenvolver a criatividade para realizar aquela tarefa de outros modos, não somente o modo como nós pensamos, mas de outros modos que ela possa ver, né? Aprender a fazer também está ligado ao modo como o homem se comunica com a sociedade, como ele coopera entre si, como ele transforma, né, o seu conhecimento em progresso e em novos empreendimentos, né, e em novas criações. Depois a gente tem aprender, o terceiro pilar, né, é o aprender a viver, e aí a gente vai para a esfera do aprender a viver juntos, né? Então, isso significa que a escola é um espaço em que a gente realmente descobre o outro, a gente descobre como conviver com o outro. Então, a escola, ela é um ambiente muito estimulador da solidariedade, da cooperação,
né? Algo que a gente, enquanto educador, a gente faz isso muito bem, a escola faz isso muito bem, a gente promove o autoconhecimento de cada um, e a partir desse autoconhecimento, né, a gente consegue cooperar com o outro, a gente consegue se colocar no lugar do outro, então aí já vem a empatia, né? Então a gente consegue descobrir o outro a partir daquilo que a gente descobre de si mesmo, né? E por último, o aprender a ser. Nós sabemos que nós somos seres que possuímos aí várias dimensões, então o aprender a ser diz da gente cuidar do nosso corpo, mas também do nosso espírito, a gente cuidar da nossa mente, da nossa inteligência, né, da nossa sensibilidade, né, da nossa ética, dos nossos sentimentos, né? Então, aí, por isso que a gente tem algumas competências, né, dentro das competências gerais, que são colocadas como socioemocionais, né? Então, eu consigo ver que a gente só consegue preparar, né, os estudantes assim inteiramente para serem autônomos, para serem críticos, né, para formularem as suas próprias ideias, seus próprios pensamentos, seu próprio juízo de valor, decidir, né, e como agir em diferentes circunstâncias da vida, se eles tiverem a construção desse conhecimento como um todo, e não apenas fragmentado dentro de disciplinas, dentro de conteúdos escolares, né? Então, isso aí eu acho que é o que consegue fazer com que esse estudante possa ser independente, autônomo, né? Mas também socialmente competente, né? E também socialmente competente, né? Porque eu sempre coloco lá a questão da importância, né, da cidadania, né? Pode passar, Marco, por favor. E aí a gente chega aqui, né, agora, né, a definição de interdisciplinaridade. A gente passou pela interdisciplinaridade quando ela é uma visão nossa, quando ela é uma necessidade do estudante, quando ela é uma colocação dos nossos documentos educacionais oficiais, né? E agora, né, o que é a interdisciplinaridade mesmo? Se a gente for definir como que a gente define ela, né? Então, a gente sabe, né, a interdisciplinaridade em termos gerais, né, quando 2 ou mais componentes curriculares conseguem relacionar os seus conteúdos para aprofundar um conhecimento, superando aí a visão fragmentada, né, e trazendo uma integração de saberes, né? Então, antes, assim, a partir daqui das 3, a gente tem aqui 3 definições que complementam a definição de interdisciplinaridade, né? A gente achava que trabalhar de modo interdisciplinar era usar o mesmo tema em todos os componentes curriculares, né? Lembram até do exemplo lá do Cristo Redentor, quando eu diferenciei, né, multidisciplinaridade de interdisciplinaridade. Então, a gente fez muito isso dentro da escola, talvez a gente ainda faça, logicamente que esse trabalho não perdeu o seu valor, mas ele precisa avançar, né? Então, por exemplo, quando a gente pensava em trabalhar o sistema solar, né? Então, o que é que a gente fazia? A gente pensava que trabalhar interdisciplinarmente era utilizar o nome dos planetas, vamos imaginar, em problemas da matemática, né? Ou propor que os estudantes fizessem desenhos do sistema solar nas aulas de arte. Então, isso era, né, e ainda é uma interpretação equivocada, como tantas outras que a gente construiu, mas que já estamos conseguindo superar, né? Por quê? Porque a gente já vem há muito tempo nas discussões, né, de o que é uma proposta de trabalho interdisciplinar e como trabalhar essa proposta interdisciplinar. E, na realidade, a gente sabe que, hoje em dia, ela é uma forma da gente encontrar conexões entre as disciplinas, né, para a gente estudar ali um tema, né? E a partir do estudo daquele tema, a gente vai conseguir responder a questionamentos, né, relacionados a ele dentro de diversas áreas.
E isso sim vai dar um significado para a aprendizagem, né? Pode passar, Marco. Então, dentro desse pensamento, ainda concluindo aqui o que é interdisciplinaridade, né? Então, ele fica mais claro quando a gente considera o fato trivial de que todo conhecimento mantém um diálogo permanente com os outros conhecimentos, e que pode ser de questionamento, de confirmação, de complementação, de negação, de ampliação. Então, ou seja, né, há um diálogo entre os conhecimentos. Então, eles se afirmam, né, eles se completam, e esse é por esse viés aí, né, desse conceito, que a BNCC dialoga, né, com o desenvolvimento, propondo para a gente o desenvolvimento das competências e das habilidades, né, de aprendizagem ao longo do percurso escolar, né? Então, partindo desse pressuposto, né, que a gente consegue entender a realidade, investiga ela, que a gente levanta hipóteses, que a gente defende ideias, né, que a gente consegue respeitar aquilo que o outro pensa, se ele pensar diferente da gente, a gente consegue contextualizar isso. Então, isso favorece a tomada de decisão dos nossos estudantes dentro da sua visão, mas também dentro de uma compreensão ética. Pode passar, Marco, por favor. Então, fechando, né? Quando a gente pensa na interdisciplinaridade, contextualizando ela, né, para a nossa realidade, trazendo ela para o mundo, não somente para o mundo da escola, né, mas aqui ele até coloca, não há nada no mundo físico, social ou psíquico que, em princípio, não possa ser relacionado aos conteúdos escolares da educação básica. Porque o próprio currículo é um recorte representativo da nossa herança cultural, científica e espiritual de uma nação, de um grupo ou de uma comunidade. Então, portanto, quase inesgotável a quantidade de contextos que podem ser utilizados para ajudar os alunos a dar significado ao conhecimento. O currículo escolar, né, ele, além de refletir a vida real vivida pelos estudantes fora da escola, ele também precisa preparar esses estudantes para a vida futura, para o exercício da cidadania e também para o trabalho. Então, por esta razão, as escolhas dos contextos, elas devem procurar responder a duas vertentes. O que é significativo para o aluno na sua vida e no mundo imediato, e o que é relevante em termos dos objetivos educacionais da escola. É muito importante essa afirmação aqui, porque quando a gente coloca a questão da interdisciplinaridade, muitas vezes se pensa, é uma nova prática pedagógica, é uma nova metodologia, muitos até utilizam, é um novo modismo, já surge outro que vai substituir. Né? E muitas vezes pensam que isso tira o sentido daquilo que se aprende dentro da escola. Não, de modo algum. A interdisciplinaridade, ela não pretende tirar o sentido daquilo que se aprende na escola, daquilo que é, vamos dizer, conteúdo curricular mínimo, básico para cada etapa, de modo algum. Então, vejam que aqui é colocado o que é relevante em termos de objetivos educacionais, mas também do que é significativo para o aluno na vida dele e no mundo imediato, ou seja, nesse momento, né, em que estamos vivendo, e também posteriormente, porque isso vai extrapolar, né, a formação escolar e vai também para a formação profissional. Pode passar, Marco? Então, como que a gente, a partir, né, dessas definições, dessas conclusões aí que a gente já viu, como é que a gente consegue promover atividades interdisciplinares dentro da escola? Então,
para a gente promover essas atividades, a gente precisa levar em conta 3 aspectos importantes. E eu até já citei eles anteriormente, aqui eu só vou elencar, aqui eles só estão elencados em separado, mas eu até já citei, né? Então, o primeiro deles é o currículo, né? O currículo é aquilo que diz respeito aos objetivos e aos programas que cada componente curricular possui. Então, logicamente, quando a gente fala em interdisciplinaridade, a gente não está, de forma alguma, tirando o valor de nenhuma das disciplinas. Então, o currículo, sim, ele é um aspecto que é levado em consideração, né? Depois disso, a gente precisa pensar na didática, né, que compreende aí o planejamento das atividades que vão ser realizadas. Então, a interdisciplinaridade, como qualquer ato que a gente faça dentro da escola, ela precisa ser planejado, precisa haver uma intencionalidade educativa aí, né, e a gente precisa pensar todos esses passos, né, inclusive naqueles que podem nos surpreender. E temos o terceiro ponto, que é a pedagogia, né, que é a prática que vai ser desenvolvida em sala de aula, né? E eu sempre gosto de lembrar aqui aos professores que, enquanto professores, nós somos construtores e gestores do currículo escolar, né? Então, a gente é quem administra e é a gente que desenvolve, que constrói junto com os estudantes, né, as competências, né, que eles vão adquirir, né, através do uso de metodologias adequadas que garantam aí a aprendizagem que a gente está se propondo. Pode passar, Mar. E como é que a gente faz, né, para trabalhar de modo interdisciplinar? Bom, gente, não existe receita pronta, né? Até existem receitas, mas quando eu digo que elas não são prontas, porque qualquer receita, ela é adaptável, né? A quem está realizando ela, o ambiente que ela está sendo realizado, a quem vai usufruir dos resultados dessa receita. Então, o que a gente tem são informações, são exemplos, são inspirações, né? Então, como já falamos até anteriormente, aqui parece que a gente está sempre em espiral, né? A gente está sempre voltando para algo que nós comentamos anteriormente em um outro momento. Então, para a gente trabalhar de modo interdisciplinar, a gente precisa sempre, né, partir de um problema, se não de um problema, mas de um assunto de interesse geral, né? E aí, esse assunto, esse problema, ele vai utilizar as diferentes disciplinas como ferramentas para a gente compreender detalhadamente esse assunto, né? Então, a gente vai usar o fragmentado, né, o mundo fragmentado, para ter o conhecimento do mundo. Lembram, né, daquela citação lá do início? Então, e aí sim, quando a gente fala também em interdisciplinaridade, um outro receio que muitas vezes passa pelos professores é que a gente deixa de ser especialista, principalmente a partir do 6º ano do ensino fundamental, né, que se trabalha aí por componentes curriculares, até o 5º ano, normalmente, a gente trabalha ainda de um modo polivalente, mas, gente, o especialista, o professor especialista, ele não perde a sua função, de modo algum, né? Logicamente, cada um vai continuar sendo o consultor da sua turma, tirando as dúvidas relacionadas à sua disciplina, mas em relação também com as outras disciplinas, né? É importante, logicamente, já que é um tema de interesse geral, a gente precisa incluir as ideias e as sugestões dos alunos, né? A gente não pode ter medo de entrar em áreas diferentes da nossa, em componentes curriculares diferentes do nosso. Então, para isso, a gente vai pesquisar junto com os estudantes, né? A gente precisa de um planejamento, né, que leve em consideração tudo que pode ser explorado aí. A gente precisa levar essa discussão para as reuniões pedagógicas, a gente precisa compartilhar com os demais, ver com quem a gente pode fazer parcerias nesse momento. O coordenador, ele é peça-chave, né,
dentro desse trabalho, porque ele faz esse elo de ligação, né? Se a gente estiver aí trabalhando com professores de diferentes componentes curriculares, ele vai fazer essa ligação, se forem de segmentos diferentes, se forem de séries diferentes, ou se forem de mesmas séries, mas turmas diferentes. Então, o coordenador pedagógico, ele é um elemento chave aí também, e a interdisciplinaridade, gente, não é algo que a gente só trabalha grande, não. Né? E não é algo que a gente só trabalha com um grupo muito grande. É algo que a gente pode fazer em pequenos grupos, em duplas, e que a gente pode até mesmo fazer sozinho, né? E ela acontece, né, a partir do momento que a gente tem sensibilidade, que a gente apura a nossa sensibilidade para o contexto, né? Mas, lembrando que a prática da interdisciplinaridade, ela exige, né, uma sistematização, né, do trabalho didático. Então, a gente precisa, logicamente, aí de tempo, de preparo, né, do exercício mesmo da nossa docência. Pode passar, Mar? Temos aí também algumas dicas, né, que reforçam os pontos já citados anteriormente, né? Então, a gente precisa ter sempre um olhar muito focado, né? Esse olhar focado da gente é que vai nos permitir movimentos aí de ação, de reflexão, de intervenção, de retomadas, né? Então, isso é que vai fazer com que a gente consiga aprimorar o nosso fazer pedagógico. Pode passar, Marco? Bom, gente, então, para a gente aplicar a interdisciplinaridade, né, uma coisa já é certa, a gente já sabe, a gente está vivendo uma época em que toda a antiga ordem de representação dos saberes oscila e está dando lugar aí a outros modos de conhecimento, a outros estilos de regulação social, ainda pouco estabilizados. Então, a gente vive um raro momento em que, a partir de uma nova configuração técnica, um novo estilo de humanidade é inventado. Então, a gente sabe que o nosso mundo aí, ele é complexo, ele é imprevisível, né? Já denominaram ele aí até de mundo VUCA, e a gente não pode discordar disso. Então, para a gente atuar, né, interdisciplinarmente, para a gente fazer com que isso aconteça, né, eu sugiro que isso demanda da gente também a prática de metodologias diferentes. Então, muito se fala hoje em dia nas metodologias ativas, e a gente sabe que a metodologia ativa nada mais são do que a gente colocar o estudante como centro do processo de ensino e aprendizagem, né, o estudante como um protagonista na construção da sua aprendizagem, do seu conhecimento. Então, é importante que, para a gente alcançar a interdisciplinaridade, a gente utilize metodologias variadas, né? Então, aí é que eu digo, né, que entra o papel das metodologias ativas. Então, a gente trabalhar por projetos didáticos, isso já é uma prática comum, a gente trabalhar também a partir da problematização, então, a gente utiliza debates, a gente simula júri, a gente quebra o paradigma aí da aula tradicional, né, que é o que a gente chama uma aprendizagem baseada por problemas. A gente pode usar a gamificação, né, de muito tempo a gente já reconhece o valor dos jogos e dos desafios, né, dentro da sala de aula. A gente sabe que isso gera um engajamento nos estudantes, uma motivação, a gente trabalha aí muito a criatividade deles nesse momento. Temos também a experiência com a sala de aula invertida, né? Ipatinga está vivenciando aí já um ensino híbrido, né? Os estudantes estão em revezamento, então, a sala de aula invertida, né? Que mistura essa experiência do digital com o presencial, é um recurso
também muito bacana. A cultura maker, né, que é o faça a você mesmo, faça com as próprias mãos. Isso está muito difundido também na internet. A gente vê aí tutoriais de vídeo, as crianças e os jovens adoram, né, fazer isso. Então, é algo que a gente pode aplicar muito, sim, dentro da escola, nessas atividades aí, mão na massa. O storytelling, né, que nada mais é do que a boa e velha contação de histórias, né, uma das mais antigas, né, ferramentas pedagógicas que a gente utiliza aí, né. Então, a gente pode dar ela, né, configurar ela dentro de novas técnicas aí de criação narrativa e, com isso, conseguir despertar a curiosidade dos estudantes, incentivar aí a empatia, né? A gente, sabendo trabalhar isso muito bem, a gente aumenta os níveis aí de atividade cerebral dos estudantes. A gente tem também os estudos do meio, né? Que nada mais que é o estudo do meio? Nada mais é aquela saída de campo que a gente faz, né? Então, o que o estudo do meio faz? Ele transforma um passeio, né? Um mero passeio numa imersão pedagógica, né? Aprendizagem por pares, a gente organizar os estudantes aí em duplas, né? E dar para eles, né, atividades atrativas, né? Inteligentes, que sejam capazes de aprofundar aí essa interação, né? Então, isso quebra a rotina da sala de aula, coloca o estudante, como eu disse, como protagonista, como ativo, né, na construção do seu conhecimento. Então, dessa forma, né, a gente consegue ver que, trabalhando dessa forma, a gente vai conseguir construir um percurso junto com os estudantes. A gente não vai traçar sozinho um percurso para eles, a gente vai construir esse percurso aí com eles, né? E, Marco, novamente, Marco, não vai dar para a gente passar o vídeo, né? Eu vou pular já, né, para o último slide mesmo, gente, né? Finalizando aqui a minha fala, para a gente abrir para as intervenções de vocês, para as interações. Então, baseado em tudo isso que a gente conversou, eu conversei, mas sei que vocês estão aí interagindo no chat, eu vou dar uma olhadinha agora, eu pergunto para vocês, né? E aí, a partir disso agora, a interdisciplinaridade, né? Ela está só no campo das ideias aí, ou você já consegue vislumbrar ela como um destaque dentro da sua prática pedagógica, né? Então, agora eu quero, né, também contar com a participação do Marco, que vai selecionar aqui. Vamos lá? Vocês podem deixar aí os comentários de vocês, as perguntas. Vamos aproveitar aí os conhecimentos da professora Keila, né? Teve algumas pessoas que deixaram mensagens, deixaram perguntas, né? Até a professora Denise fez uma pergunta, professora Keila, a respeito de como fazer uma abordagem interdisciplinar, por exemplo, utilizando o Teorema de Pitágoras. E prontamente aqui a Gisele já buscou aqui um artigo científico onde tem uma abordagem didática para o Teorema de Pitágoras. Mas, se tiverem, né, outras perguntas, outros comentários a fazer, aproveitem aí o chat que a gente vai colocar na tela aqui e a professora comenta. Gente, eu até digo, a gente consegue hoje em dia, a gente sabe que a web ela é uma fonte de muitos recursos para a gente, né? E eu vejo, a gente conhece, a gente sabe de projetos que premiam professores que atuam na escola pública, na rede pública do Brasil, e a gente vê exemplos aí
maravilhosos de projetos, de trabalhos interdisciplinares que são inspiradores, né? Então, não nos faltam, né? Não nos faltam exemplos e inspirações, né? Às vezes a gente tem a nossa própria criatividade, a gente consegue fazer com o nosso grupo de trabalho, a gente consegue fazer no planejamento, mas a gente também tem aí, por todo esse Brasil, diversos exemplos. Oi? Houve uma instabilidade aí no sinal? Oi? Voltamos? Oi? Estou te ouvindo bem, Marco. Houve uma outra instabilidade aí no sinal, mas parece que já está tudo restabelecido. Ok. Ok? E aí, gente, eu aproveito aqui nesse momento, né, para dizer para vocês que, da mesma forma que eu e a Gisele estamos disponíveis enquanto assessoras para auxiliar as redes de ensino, os professores, né, as nossas editoras, a gente conta também com a nossa plataforma, que é o edocente.com.br. Então, lá na plataforma, vocês podem ter diversos recursos, né, para auxiliar vocês nas práticas no dia a dia em sala de aula. Então, lá a gente tem recursos, né, a interdisciplinaridade é um tema também que está presente lá, então a gente tem artigos no nosso blog, a gente tem materiais para download, a gente tem vídeos na nossa videoteca, a gente tem um banco de questões em que os professores também podem garimpar questões para utilizarem lá nas suas provas, em lista de exercícios, em simulados. Então, a gente tem um rico material dentro do E-Docente disponível para vocês, né? Plataforma que vocês podem acessar, também podem baixar como aplicativo e ter disponível no seu smartphone, né? Eu vi que alguém pediu para colocar o nome da plataforma aí, eu vou colocar no chat, gente, o endereço do E-Docente, e depois vocês podem, né, quem não conhece, pode conhecer, pode visitar, né, e que com certeza vai encontrar material lá que vai lhe ajudar. Nós colocamos aí o endereço tanto no chat quanto na tela, né? Pronto. edocente.com.br. Ótimo, isso, agradeço, Marco. Né? Porque a gente sabe, eu até falei, a gente tem na web uma infinidade de recursos, mas às vezes a curadoria, né, desses materiais, desses recursos, ela demanda muito tempo, nem tudo é de uma fonte confiável, e tudo que a gente disponibiliza para os educadores lá no E-Docente, ele passou pelo crivo da nossa equipe, então se está lá é porque é relevante, é porque é atual, é pertinente, né, para o trabalho dos educadores. Tá? Professora Keila, nós temos uma pergunta aqui do professor Hiller. A minha pergunta é se ela acredita que, frente às inúmeras informações disponíveis às pessoas e aos alunos na web, se o papel do professor é cada vez mais de um curador do conhecimento. Como professor, eu não posso responder diferente. Para mim, o papel do professor, ele não é substituível. E eu acho que esse período de pandemia, né, de ensino remoto, de aulas virtuais, ele veio para reforçar isso. Agora, o professor, lógico, há muito tempo a gente já fala isso, ele não é mais o único detentor do conhecimento, ele realmente é um mediador, e ele precisa entender que ele precisa participar do processo com os estudantes. Ele não mais só pensa o processo e os estudantes realizam. Ele precisa participar junto, e na realidade os estudantes acabam participando mais, mas a mediação dele sempre vai ser necessária, e não somente como um curador, né? Logicamente que a gente precisa, sim, muito dessa curadoria, porque nós estamos cercados de informações, né? Mas jamais seremos somente curadores de informações, né?
a informação ela sempre vai precisar. Olha, nós estamos em pleno processo de transformação digital, né? Então, ainda vai demorar para que a gente chegue a essa cultura digital. Então, nós estamos num processo de alfabetização digital. Então, nós temos aí, seja qual geração for, né? Recentemente, a gente teve aí nas mídias esse debate aí de gerações, né? Mesmo essas gerações mais recentes, como a Z, que eles têm muito contato, que eles trabalham facilmente com a tecnologia, mas a compreensão, a criticidade, isso aí ainda há a necessidade de um moderador, de um mediador, e essa pessoa é o professor na escola. Muito bem. Professora Keila, temos um comentário aqui da professora Gisele, né? A Gisele Rodrigues. Vejo como um mediador do conhecimento. E só gostaria de completar aí a essa pergunta feita pelo professor Hiller, citando uma frase de Pierre Levy, que foi até citado pela professora Keila durante a sua palestra. Pierre Levy, que é um filósofo franco-tunisiano, grande pesquisador, né, na ciência da informação e da comunicação, e estudou aí o impacto da internet, dessa sociedade da comunicação nas humanidades digitais, no papel do que é o virtual e dos impactos dessa sociedade mais virtualizada nas práticas pedagógicas. Ele diz: você pode se comunicar em qualquer lugar, o tempo todo, e todos os documentos estão interconectados. Agora a questão é como usaremos as novas tecnologias de forma significativa para aumentar a inteligência humana coletiva. E é nesse sentido que Pierre Levy cita que eu acho que o papel do professor ele é imprescindível como curador, como mediador, né, como instigador da criticidade, né? Hoje a gente, né, nesse período de pandemia, nós passamos muito mais para o planejamento daquilo que o aluno vai ter que fazer, através da elaboração de atividades, através da elaboração de trilhas, através da elaboração de roteiros, de aulas roteirizadas, né, usando diversas mídias, como vídeos, jogos pedagógicos, né, formulários com correções automáticas e feedbacks automáticos. A gente passou mais como professor que planeja do que o professor que vai para frente palestrar. Mas a nossa palavra, o nosso contato direto com o aluno, ele ainda diz muito sobre a aprendizagem dos nossos alunos, ele diz muito sobre como o aluno aprende. Eu falo isso porque hoje pela manhã nós falávamos sobre uma metodologia ativa, né, que é a mais conhecida, né, a mais citada, que é a sala de aula invertida, que nada mais é do que você, ao invés de fazer a abordagem do assunto em sala de aula e passar a atividade para casa, a gente faz o contrário. Como nós temos um mundo cheio de informações, com muitas videoaulas, com muitos textos, com muitas informações à disposição na palma da mão, nos smartphones, etc., você faz com que o aluno tenha um contato primeiro com o conteúdo em casa, e as atividades, ao invés de ser feitas em casa, elas são feitas na escola. E é nesse momento de fazer atividade, o momento em que o professor desafia o aluno, ele coloca o aluno dentro de uma situação, um problema, dentro de um problema real que atinge a sua comunidade, a sociedade como um todo, é que o papel do professor, ele entra como o aprender, ele vai aprender a aprender, ele vai ensinar o aluno a criar estratégias e a pensar estratégias para resolver aqueles problemas. E nesse sentido aí eu vejo que o nosso papel ele é totalmente importante e indispensável. Quando você coloca... Desculpa, nada, mas o que é isso? A gente está aqui para interagir, né? Quando você coloca aí, né, a frase, né, de Levy, e aí eu lembro isso para os professores, que eu até disse assim, ó, a gente tem lá uma competência na BNCC geral, cultura digital. A cultura digital é justamente isso. Não é a gente usar tecnicamente, não é a gente saber manusear os recursos tecnológicos, é a gente ter
criticidade sobre ele, sobre aquilo que é produzido, sobre as informações que a gente recebe. Então, se discute muito hoje em dia. Então, por isso que eu digo, a gente ainda está nesse processo, né? A gente está passando por um processo, a gente ainda não estamos, né? A gente vai construir uma cultura digital, mas ainda não estamos dentro dela. E aí, sim, a importância sempre do professor, ele não vai ser, né, um curador, ele vai ser, né, como Gisele aí frisou, Marco também reforçou, né, esse mediador do conhecimento, né? E aí eu vi aqui, Marco, a pergunta no chat de uma professora, não essa que você está colocando aí, mas uma outra. Ela perguntando se os materiais do E-Docente são em PDF, as provas, só para esclarecer. Não, professora, na realidade, as provas no E-Docente, quando você seleciona os itens, você vai, elas são em Word, então é completamente editável, viu? Muito bem. A professora Zélia aqui, professora Keila, ela pede só para esclarecer novamente a diferença entre interdisciplinaridade e multidisciplinaridade. A multidisciplinaridade é quando a gente trabalha um tema dentro das diversas disciplinas, mas esses assuntos acabam não se relacionando entre si. Então, eu citei até o exemplo e vou usar ele novamente. Por exemplo, quando a gente fala, vou usar um exemplo aqui, do sistema solar. Então, eu pego... o professor está trabalhando o sistema solar na aula de ciências. Aí o professor de matemática vai e formula itens, né, numa atividade utilizando o nome dos planetas. O professor de arte pede para os professores fazerem o desenho do sistema solar. Então, isso aí é um trabalho multidisciplinar. Em todas as 3 disciplinas se trabalhou o sistema solar, mas não se estabeleceu uma relação entre eles. Na interdisciplinaridade, não. A gente vai fazer uma ligação, sim, entre esses assuntos dentro das perspectivas das disciplinas que a gente utilizar. Então, não é só eu usar como tema da aula, mas é utilizar como a formação do conhecimento sobre aquele assunto. Muito bem. Fomos perguntados aqui a respeito do link, né, para a lista de presença. Eu vou colocar aqui na tela para vocês, ok? E vou colocar também no chat aí, para que vocês possam acessar. Então, nós temos aí, olha, confirmação de presença do curso Interdisciplinaridade e Contextualização, a turma da tarde, turma do vespertino. Este é o link, tá, gente? Para você confirmar a sua presença, é necessário que você entre com seu e-mail institucional, @edu.ipatinga.mg.gov.br. Se você entrar com seu Gmail, você não vai conseguir confirmar a presença. Então, é necessário que você esteja logado com o institucional. Se você tiver dificuldade para fazer essa confirmação com o e-mail institucional, eu te recomendo, do lado direito aí da tela, onde fica, né, a conta Google, onde está a sua fotinha aí, ou a primeira letra do seu nome, você clica nesse botão e saia de todas as contas Google que você tem. E depois logue novamente apenas na conta institucional, que você não vai ter problema para poder acessar o nosso formulário de confirmação de presença. É através desse formulário que nós vamos recolher as informações como o seu nome e a sua matrícula para a emissão do seu certificado. Por isso é importante preenchê-lo com bastante atenção. Outra dica aí também, né, se você tiver com várias contas Google logadas em seu navegador, você pode vir aqui no canto superior direito, tem 3 pontinhos aí, ó, que é o menu de navegação, né, o menu de opções do navegador, e você vai em Nova Janela Anônima. Nova Janela Anônima. Copia esse link que está na tela aí, né? Ou que está no chat.
e cola nesta aba anônima e logue apenas com seu e-mail institucional, que não vai ter problema para você acessar. O Marcos de Nápoles pergunta: não abre o link de presença, diz que só quem é do grupo pode. Marcos, se você for trabalhador, né, da rede municipal, certamente você terá um e-mail institucional, correto? E quem não é da rede municipal, infelizmente, a gente não pode emitir o certificado, porque esse curso aqui é um curso fechado do Programa de Formação Continuada da Secretaria Municipal de Educação de Ipatinga. Agora, se você é professor da rede municipal, você tem que sair das suas outras contas Google e logar apenas com a sua conta institucional. Ok? Vou jogar aqui novamente no chat para vocês o link para vocês confirmarem presença. Então, tá aí, olha, o link. Estou colocando aí mais uma vez, tá? Bom, agora que vocês, né, já estão confirmando Deixa eu parar aqui a apresentação, só um momento. Agora que vocês já estão confirmando, então, a presença de vocês, aqui vocês agora nós vamos dar uma pausa, né, de alguns minutos, e vamos voltar às 15 horas, tá? Então, você tem aí por volta aí de 20 minutos, aproximadamente, para tomar uma água, ir no banheiro, dar uma esticada, e às 15 horas voltaremos. Porém, nós voltaremos de forma diferente, tá? Os professores de 1º ao 5º ano, os professores dos anos iniciais, eles vão participar do curso com a professora Carla Berbat sobre alfabetização, diálogo entre ensino e aprendizagem. Lembrei. E para isso, gente, eu vou colocar aqui na tela para vocês, olha, turno vespertino. Então tá aí, olha, curso alfabetização, diálogo entre ensino e aprendizagem. Vocês vão entrar neste link aí, bit.ly/alfabetização tarde. Eu vou colocar aqui no chat para vocês também. Deixa eu copiar aqui para colocar lá chat para vocês. Então, a Gisele está pedindo para avisar aqui para entrarem dentro do horário. Isso. Gente, outra coisa importante. Não entrar muito depois. Aliás, entrar no horário certo, 15 horas, né? Por quê? O que acontece? As meninas lá, elas vão apresentar a tela. E elas precisam autorizar a entrada de vocês. Quando elas estão apresentando a tela, elas não conseguem ver que tem gente pedindo para entrar. Então, se você entrar lá muito depois que já começou, não vai ter ninguém para te autorizar a entrada, né? Então, a gente pede para vocês entrarem no horário certo para evitar este tipo de problema. Então, vamos lá. Para os professores dos anos iniciais. Vou escrever aqui. Anos iniciais. 1º ao 5º ano. Olha aí. 1º ao 5º ano. Curso Alfabetização, Diálogo entre Ensino e Aprendizagem. Vai entrar nesse endereço aí, ó, bit.ly/alfabetização tarde. A Luciana está perguntando se o certificado vem por e-mail. Sim, os certificados serão enviados por e-mail na segunda-feira. São 2 certificados. Um certificado dessa palestra de agora, da professora Keila, e o outro certificado do curso 2. Então, são 2 certificados de 2 horas, totalizando 4 horas, que é o módulo 2 da jornada pedagógica. Tá? Então, vocês vão ter que preencher agora e depois, ao final da segunda palestra. Agora eu vou enviar para vocês o link dos anos finais. Professores do 6º ao 9º ano. Só um momento.
colocar na tela aí também, ó. É o curso Projetos Integradores, com a professora Adriana Aguiar. Adriana Aguiar. Muito obrigado. Professora Adriana Aguiar. Projetos Integradores, a partir das 15 horas. Vocês vão entrar neste link aí, ó. Projetos Integradores Tarde. bit.ly/Projetos Integradores Tarde. Tá? Se você estiver usando o computador, este link vai te levar para uma página e você vai clicar em continuar neste navegador. Logo em seguida, basta você digitar o seu nome e habilitar a sua câmera e o seu microfone, que você já estará dentro da sala, só aguardando aí a sua confirmação. Se você estiver no celular, você vai ter que baixar um aplicativo chamado Microsoft Teams, né? E não precisa logar, não precisa fazer nada, não precisa de colocar e-mail, senha, nada disso. Basta clicar no link que foi mandado, que você já vai ser direcionado para o aplicativo, né? E lá no aplicativo você vai entrar como convidado, por isso que não precisa logar. Você vai entrar como convidado, tá bom? E entrando como convidado, alguém lá na sala vai te aceitar, ok? A Jane diz assim, sou do EMEI Arlete Zorzan, não estou conseguindo fazer a confirmação. Ô, Jane, esse curso de hoje é apenas para o ensino fundamental. O curso para educação infantil vai ser dia 7 de agosto, na jornada pedagógica para educação infantil, ok? Então, o curso para a educação infantil será no dia 7 de agosto. O Antônio perguntou, como sei se está confirmada a minha participação? Quando você envia lá a sua confirmação, chega um e-mail para você, Antônio, com a confirmação do preenchimento. Vai chegar um e-mail para você confirmando que você preencheu, tá ok? Certificados serão emitidos na segunda-feira. Então, nós temos aqui, eu vou passar mais uma vez aqui, tá, gente? Ó, vamos lá, de novo, repetindo aí para vocês, né, não terem problema. Quem acabou de fazer este curso agora, vai entrar neste link, quem ainda não conseguiu vai entrar neste link e vai confirmar a presença. Quem é dos anos iniciais, primeiro ao quinto, vai entrar neste link, bit.ly/alfabetização tarde. Repetindo, bit.ly/alfabetização tarde. Professores dos anos iniciais, tá bom? Professores de educação física, ensino religioso, língua inglesa, que trabalham nos 2 anos, podem optar por um ou por outro. Fiquem à vontade para escolher aí o tema que você achar mais pertinente para a sua prática pedagógica. Professores dos anos finais vão agora para o curso Projetos Integradores, com a professora Adriana Aguiar, e o endereço é bit.ly/Projetos Integradores, ok? Projetos Integradores tarde, esqueci do tarde aí. E acho que finalizando, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Não entendi qual é... Deixa eu só ver aqui. Não entendi qual é o link dos anos iniciais. Deixa eu copiar para você aqui, então, Keila. É outra Keila. Anos iniciais, aqui, ó. Anos iniciais, tá aí, ó, bit.ly, tá aí, ó, bit.ly/alfabetização tarde, tá? Deixa eu ver quem mais perguntou aqui. Por gentileza, Marcos, responda. Eu não sei qual é a pergunta. Não vi, não localizei a pergunta. Vamos lá. Parabéns, Keila, muito esclarecedora a sua fala, professora Maria Elizabeth. Eu ainda não consegui confirmar a presença. Lembrando, para confirmar a presença, você tem que utilizar o seu e-mail institucional. Nós não vamos fechar o formulário agora, tá, gente? Ele vai ficar aberto aí durante algum tempo, tá bom?
Vamos lá. Não consegui preencher nada. Meu aparelho me ignorou no Team Microsoft. Não, lá no Teams, você não vai preencher. Você vai apenas participar da formação. Você vai entrar lá na sala para participar da formação com a professora Keila Berbat. Aliás, Carla Berbat. Carla Berbat. Ok? O Jefferson diz aqui, aparece a mensagem, quando a reunião começar, informaremos as pessoas que você está esperando. Isso aí mesmo, Jefferson. Pode continuar aí que você vai ser aceito lá. Tá bom? Então, nós vamos finalizar aqui e vamos descansar um pouquinho. Às 15 horas nos encontramos lá no Teams. Tá ok? E eu gostaria, mais uma vez, agradecer a presença da Gisele, nossa assessora pedagógica do E-Docente, né? Da Saber Educação, editoras Ática, Cipione e Saraiva. Gostaria de agradecer de coração, mais uma vez, a professora Keila Mendonça, diretamente do Ceará. Ainda não conheço o Ceará, mas ainda quero conhecer. Belas praias. E alguém colocou no chat, viva o Ceará! Viva o Ceará! Foi a professora Ruth, que trabalha comigo na escola, na rede estadual, professora Ruth. Viva o Ceará, né? O Ceará que tem aí um dos melhores índices da educação no Brasil, fruto do trabalho de vocês. Tá bom? Então, um grande abraço aqui de Minas Gerais para o Ceará. Agradeço a participação de vocês e as contribuições que vocês nos deram. Fiquem à vontade para a fala de vocês. Na realidade, eu que agradeço a oportunidade, agradeço o convite da Gisele, a presença dos professores aqui, e quem sabe em outra oportunidade a gente se encontra, gente. Então, uma boa tarde, um ótimo próximo curso, né, que todos vão entrar. Agradeço a equipe da Secretaria novamente, a presença de todos os participantes pelo canal, a minha amiga Keila, por contribuir, né, de forma tão significativa para esse processo, para que fosse um sucesso, né, de manhã, agora na parte da tarde, foi muito bom. Muito obrigada de coração, amiga. Obrigada, Marco, pela confiança, e aí, vamos, que precisar é só falar com a gente, tá bom? Grande abraço. Ok, gente. Um abraço a todos, fiquem com Deus.